Meus amigos, o tema que apresentaremos a partir desse momento diz respeito à inflação mundial e o colapso da globalização. O nosso objetivo é demonstrar que a inflação em curso atualmente na economia mundial pode levar ao colapso da globalização econômica e financeira contemporânea. Antes de abordar especificamente essa questão da relação entre a inflação mundial e o colapso da globalização, é importante explicar o que seja inflação, sobretudo para quem não é economista, e o que seja globalização econômica e financeira. A inflação é definida como um aumento contínuo, persistente e generalizado nos preços em geral. Esta é que é a definição de inflação. E é o que nós estamos sentindo aqui no Brasil, por exemplo. A globalização econômica e financeira, por sua vez, é definida como a interdependência econômica entre os países ao redor do mundo, resultante de um volume e variedade crescentes de transações de bens e serviços através das fronteiras nacionais, bem como de uma maior mobilidade de fatores de produção, incluindo uma ampla difusão internacional de capitais e tecnologia. Então, estas são as definições de inflação e de globalização. Então, repetindo, inflação é o aumento contínuo, persistente e generalizado nos preços em geral. E a globalização econômica e financeira representa a interdependência econômica entre os países ao redor do mundo, resultantes de um volume e variedades crescentes de transações de bens e serviços através das fronteiras, bem como de uma maior mobilidade dos fatores de produção, incluindo uma ampla difusão internacional de capitais e tecnologia. Bem, com a persistência da inflação, a globalização econômica e financeira será levada ao colapso, porque o mundo não conta com uma governança global capaz de coordenar a ação dos países no combate à inflação e a economia mundial ser afetada pela recessão, resultante do aumento das taxas de juros, adotado pelos governos de todos os países do mundo para controlá-la. Repito, com a persistência da inflação, a globalização econômica e financeira será levada ao colapso. Por quê? Porque o mundo não conta com uma governança global. Veja bem, falta um governo mundial que seja capaz de coordenar a ação de todos os países do mundo no combate à inflação, e a economia mundial será afetada pela recessão resultante do aumento das taxas de juros que vem sendo adotado pelos governos de todos os países para controlá-la. Então, o que é que nós estamos nos defrontando no momento? É com uma inflação global e recessão global, que farão com que o mundo se defronte com um fenômeno econômico chamado estagflação, ou seja, estagnação econômica com inflação.
E o fato da inflação global e a recessão global existirem simultaneamente, fazendo com que exista a estagflação global, isto fará com que muitos governos nacionais abandonem a globalização neoliberal posta em prática desde 1990 em todo o mundo. Bem, esta é isso que eu pretendo demonstrar em nossa apresentação. Bem, vamos falar primeiro de inflação, da inflação. A inflação no conjunto dos países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que são 38 países no total, esta inflação nesses 38 países alcançou em 12 meses 8,8% em março de 2022, em comparação com os 2,4% em março de 2021. Então vejam que a inflação quadruplicou em relação a 2021. Segundo a OCDE, foi o aumento mais acentuado desde outubro de 1988. Cerca de um quinto dos países que integram a OCDE registraram inflação de 2 dígitos, com a taxa mais alta na Turquia. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, atingiu 11,3% no acumulado em 12 meses até março de 2022 no Brasil. Veja bem, 11,3% no Brasil. Enquanto que nos países da OCDE, da qual o Brasil se propõe a integrar, corresponde a 8,8%. Então o Brasil tem uma taxa de inflação maior do que a média dos 38 países da OCDE. Na Turquia, o índice é de 61,1% e na Argentina, 55,1%. A situação do Brasil no mundo só é pior do que o da Turquia e da Argentina. O relatório da OCDE demonstra isso. Esse relatório mostra que o Brasil tem a terceira maior inflação entre os países do G20, grupo das maiores economias do mundo, atrás apenas da Turquia e da Argentina. Bem, muita gente não entende porque, principalmente quem não é economista, não entende as razões da existência da inflação. Mas eu vou explicar de uma forma bastante clara como é que ela acontece. Explica-se a inflação atual, como toda e qualquer inflação se explica, pela desorganização da produção mundial, provocada primeiro pela pandemia do novo coronavírus. Quando houve a pandemia do novo coronavírus, isso provocou uma desorganização da produção. Vários países deixaram de produzir. Entretanto, a demanda de vários itens continuou existindo. E na medida em que a produção caiu, por exemplo, em consequência da pandemia, em vários países, e a demanda persistiu, e na medida em que a demanda supera a capacidade de produção existente no mundo, a tendência é a elevação dos preços. E inflação, como nós definimos logo no início, é a elevação persistente
e generalizada dos preços, que é o que vem acontecendo. Então, vários itens passaram a apresentar uma oferta no mundo inferior à demanda. E isto contribuiu para que a inflação se exacerbasse já desde a pandemia do novo coronavírus. Mas, além da desorganização da produção provocada pela pandemia, aconteceu recentemente as sanções econômicas ocidentais contra a Rússia pela guerra na Ucrânia. E isso gerou outros problemas adicionais àqueles provocados pela pandemia. Por exemplo, a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo e de gás natural do mundo. Então, na medida em que as sanções econômicas contra a Rússia fazem com que vários países deixem de comprar o petróleo russo e o próprio gás natural russo, então a oferta de combustíveis no mundo diminui. Na medida que diminui a oferta de combustíveis e a demanda continua, persiste, então a inflação surge com a elevação persistente e continuada dos preços. E é isso que está acontecendo, inclusive com reflexos em todo o mundo. Por exemplo, não é só o Brasil que está enfrentando o problema da elevação dos preços dos combustíveis. É a elevação contínua e persistente dos preços dos combustíveis. É o mundo todo que está enfrentando esse problema. De modo que as sanções econômicas ocidentais contra a Rússia gerou esse problema da exacerbação da inflação em todo o mundo, que já estava comprometida a inflação pela desorganização da produção provocada pela pandemia do novo coronavírus. Então começou a haver problemas com a guerra, a partir da guerra da Ucrânia, com as sanções econômicas contra a Rússia, em termos de suprimento para todo mundo de combustíveis, mas também de alimentos e de insumos, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, que são grandes fornecedores mundiais. Então, todos esses fatores contribuíram para que a inflação mundial alcançasse níveis bastante elevados, como os que nós estamos observando no momento. Antes da guerra, é preciso observar que Rússia e Ucrânia eram responsáveis por 30% das exportações globais de trigo. Está faltando trigo no mercado. Então, na medida em que a demanda persiste e não há oferta suficiente de trigo, então o preço do trigo vai para a estratosfera, que é o que está acontecendo no momento. Além disso, ao lado de Belarus, ou Bielorrússia, que é um país vizinho da Rússia e da Ucrânia, ao lado de Belarus, os russos respondiam por 40% das vendas de fertilizantes em todo o mundo, que também foi afetado o fornecimento de fertilizantes. Agora, os preços dos grãos, do milho e fertilizantes estão subindo. O preço do trigo no mercado global subiu quase 60%, para vocês terem uma ideia. Na África e no Oriente Médio, os suprimentos estão acabando. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, considerou que a guerra da Rússia contra a Ucrânia está causando transtornos no comércio global, principalmente de energia e grãos. Ameaça causar uma escassez de alimentos na África e no Oriente Médio. Enfraquece as perspectivas de crescimento da maioria dos países e provoca alta da inflação perigosa para a economia global. Veja essa observação
dessa diretora gerente do Fundo Monetário Internacional. Ela, a diretora gerente do Fundo Monetário Internacional, afirma que a inflação cronicamente alta está forçando bancos centrais em todo o mundo, observe bem para esse detalhe, a aumentar as taxas de juros, desacelerando o crescimento econômico, e essa é uma observação dela, o que equivale a um grande revés para a recuperação global. Então, desaceleração do crescimento econômico significa recessão. Então, nós estamos convivendo com recessão global e inflação global. Georgieva, essa diretora do Fundo Monetário Internacional, afirma que a ameaça de um colapso, veja bem, na cooperação global não pode ser subestimada. Então, o que eu estou afirmando não é uma opinião isolada minha, já é uma opinião da própria diretora do Fundo Monetário Internacional. Parte dos distúrbios se deve à guerra da Rússia contra a Ucrânia, parte dos distúrbios. Mas a outra parte se dá por causa das sanções do Ocidente contra a Rússia, que puxaram para cima, sobretudo, os preços do petróleo no mercado internacional. E as sanções econômicas contra a Rússia não devem acabar com a guerra. Esta é a nossa opinião a respeito do problema. Quer dizer, essas sanções econômicas contra a Rússia, mesmo que a guerra acabe, a guerra contra a Ucrânia acabe, as sanções contra a Rússia continuarão. Os Estados Unidos estão insistindo nessa questão das sanções contra a Rússia e elas vão continuar. Na medida que essas sanções continuem, então o problema da inflação vai continuar. A escassez de combustíveis, de alimentos e insumos em todo o mundo contribuiu para a insuficiência na oferta desses produtos, dela resultando a subida vertiginosa de seus preços no mercado internacional, impactando sobre a economia de todos os países do mundo, o Brasil inclusive. Trata-se, portanto, de um problema de inflação de demanda. Veja bem para isso. A inflação, existem vários tipos de inflação. Eu vou citar dois desse tipo de inflação. Uma é a inflação de demanda. Inflação de demanda é quando a demanda é superior à oferta. Então os preços sobem exatamente por conta da incapacidade da produção de atender a demanda. Então, trata-se esse problema que nós estamos enfrentando de um problema de inflação de demanda que, para ser solucionada, precisaria haver o planejamento global e coordenado do aumento da produção dos produtos escassos. Esta é que é a diretriz racional e inteligente para resolver o problema. A inflação de demanda exigiria o planejamento global e coordenado do aumento da produção dos produtos escassos em todos os países produtores, para forçar a baixa dos seus preços. Esta é que seria a solução que impediria o colapso da globalização econômica e financeira contemporânea. No entanto, ela só seria possível se existe uma entidade que exercesse a governança mundial, que é uma tese que eu venho defendendo há muito tempo, a necessidade da existência de um governo mundial para resolver várias questões que estão presentes em nosso mundo. Uma dessas questões é esta, da economia, para fazer frente ao caos que predomina na economia mundial. Então, esta entidade que não existe no planeta e não seria implantada porque seria incompatível com o modelo neoliberal imperante em toda a economia mundial, que não admite a intervenção governamental na economia, seja ao nível de cada país e muito menos globalmente. O que os
adeptos do neoliberalismo defendem é que o mundo seja um espaço sem intervenção de qualquer entidade, muito menos o governo mundial. Então, essa entidade não existe e não seria implantada, porque seria incompatível, como eu já disse, com o modelo neoliberal imperante em toda a economia mundial, que não admite intervenção governamental na economia. Diante deste fato, a inflação de demanda dos produtos escassos deverá persistir, alimentando também a inflação dos custos de produção dos demais produtos. A inflação de demanda, ela contribui para que a inflação dos custos aconteça nos demais produtos. Então, por exemplo, o caso dos produtos em geral, que são impactados, por exemplo, pelos custos dos transportes, por exemplo, no Brasil, cuja carga em nosso país é transportada basicamente pelos caminhões movidos a óleo diesel. Então, na medida em que o óleo diesel cresce persistentemente de preço, os custos do transporte se elevam. E esse custo é transferido para todos os produtos que são transportados no país, impactando sobre o conjunto da economia, sobre todos os produtos que circulam na economia, são impactados pela inflação de demanda, gerando um aumento, contribuindo para elevar a inflação de custos de produção, em geral. Sobre a inflação de custo de produção, é importante observar que ele está ocorrendo simultaneamente com a inflação de demanda dos produtos escassos, porque ela ocorre quando há aumento nos custos de produção. Dei o exemplo aqui dos transportes de produtos no Brasil, que se faz através de caminhões movidos a óleo diesel, cujo custo do frete aumenta em função do custo do combustível, de modo que a inflação de demanda do combustível impacta sobre os custos dos demais produtos. E essa inflação ocorre quando há um aumento nos custos de produção de qualquer item, por exemplo, de maquinário, matéria-prima, insumos, mão de obra e impostos. Mas, inclusive, por exemplo, houve um esforço, digamos assim, absurdo, que simplesmente não resolveu o problema, de reduzir o imposto sobre circulação de mercadoria no Brasil. Em vários países também está sendo adotado esse procedimento. O governo norte-americano também, o governo Biden, está também zerando os impostos do governo federal para reduzir o custo do combustível. Mas só que não está atuando sobre a causa real do problema, porque o aumento de imposto é consequência. Como, por exemplo, o aumento dos produtos em geral é consequência do aumento do custo dos combustíveis. Se não cessar a causa que provoca o aumento dos combustíveis, o resto não vai resolver o problema. Qualquer ação que se faça para reduzir os outros itens, componentes do custo, da formação do preço, não vai resolver o problema. A inflação dos custos de produção pode ser gerada pelo aumento de qualquer um dos custos de produção, como eu já disse, salários, maquinário, matérias-primas, insumos ou impostos. Com o aumento dos custos de produção, a reação dos produtores consiste em aumentar o preço dos produtos e serviços, que fica mais elevado para o consumidor final. É isso que ocorre na prática. Portanto, nessas circunstâncias, a economia mundial se depara também com uma inflação de custo de produção. Então, são as duas coisas ao mesmo tempo, inflação de demanda e inflação de custo de produção. Qual seria a forma racional de eliminar a inflação de custo de produção no mundo?
Para eliminar a inflação de custo de produção, os governos de todos os países do mundo deveriam adotar medidas que contribuam para evitar o aumento dos preços dos salários, matérias-primas e insumos e reduzir os impostos incidentes sobre produtos. Este tipo de iniciativa seria incompatível com o modelo neoliberal imperante em toda a economia mundial, que não admite a intervenção governamental na economia. Ao invés de adotar essas medidas, os governos atuam para aumentar as taxas de juros, que além de não baixar efetivamente a inflação, contribui para levar suas economias à recessão. Quando eu sugeri que deveriam ser adotadas medidas que contribuam para evitar o aumento dos preços dos salários, matérias-primas e insumos e reduzir os impostos incidentes, é importante observar que essas medidas que contribuam para evitar o aumento desses componentes dos custos de produção, elas deveriam significar o aumento da produtividade. Quer dizer, qualquer medida que faça com que salários, matérias-primas, insumos e impostos aumentem, contribuem cada vez mais para alimentar a inflação de custos de produção. Então, alguma solução, alguma medida tem que ser feita para evitar que isso aconteça. Mas, como eu já disse, esse tipo de iniciativa seria incompatível com o modelo neoliberal, que não admite que os governos intervenham na economia para fazer frente a esse tipo de problema. É por isso que, globalmente, os governos adotam a política de aumentar as taxas de juros. Mas só que ao aumentar as taxas de juros, prejudica o conjunto da economia, porque leva a economia à recessão. E aí a economia passa a conviver com recessão e com inflação de demanda e inflação de custos. É uma situação gravíssima. De modo que inflação global e recessão global farão com que o mundo se defronte com a estagflação global, que levará muitos governos nacionais a abandonarem a globalização neoliberal, conforme afirmei anteriormente. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia exacerba uma série de problemas para a economia global. A inflação está subindo. O poder de compra está erodindo. Os prospectos de crescimento estão enfraquecendo. E o desenvolvimento está se estagnando. Guterres, que é o secretário-geral da ONU, acrescentou que muitos países em desenvolvimento estão afundando em dívidas, em meio à escalada dos juros de títulos soberanos, que na medida em que o governo busca tapar o buraco os buracos que acontecem no conjunto da economia, com os subsídios, ou criação de fundos, ou até renúncia de impostos, o governo, para fechar a conta, quer dizer, para evitar o rombo que tudo isso proporciona em suas contas, nas contas públicas, o governo é obrigado a se endividar, colocando títulos públicos à venda no mercado para captar recursos, para cobertura daquele rombo que foi feito. Então, isto faz com que, como o Guterres afirma, muitos países em desenvolvimento estão afundando em dívidas, em meio à escalada dos juros de títulos soberanos, ou seja, a venda dos títulos públicos. Isso está causando um potencial ciclo vicioso de inflação e estagnação, a chamada estagflação,
o que eu afirmei, o Guterres afirmou também. Bem, os sinais do colapso da globalização econômica e financeira já estava se apresentando a partir de 2010. Preciso observar isso. Quando a relação entre as exportações mundiais e o PIB mundial caiu cerca de 12%. Um declínio não visto desde a década de 1970. Que o indicador do progresso da globalização é a relação entre as exportações mundiais, ou seja, de todos os países do mundo, ou seja, o comércio mundial, a relação entre o comércio mundial, o volume de comércio mundial, traduzido nas exportações mundiais, e o produto interno bruto mundial. Isso houve uma queda de 12% a partir de 2010. Vamos mostrar uma figura em que nós podemos observar que a globalização, uma figura que mostra a evolução da economia mundial desde 1870 até a era contemporânea. Então nós observamos nessa figura que vamos lhes mostrar que a globalização evoluiu de 1870 a 1914, decaiu entre 1914 e 1945, foi o período entre as guerras mundiais, e retomou de 1945 a 2008. A partir de 2008, a globalização passou a apresentar declínio, com a queda na relação entre as exportações mundiais e o PIB mundial. A inflação com a recessão mundial atual deverá agravar ainda mais a queda no processo de globalização. Quer dizer, essa relação entre exportações mundiais e o PIB mundial tenderá a cair. Aqui nós temos o quadro da evolução da relação entre exportações mundiais e o PIB mundial. Dá para observar que de 1870 a 1914 foi crescente. De 1914 até 1945 houve um declínio, e isso provocado pela guerra, que impediu o desenvolvimento do comércio. Mas a partir de 1945 até 2008 houve um crescimento. Mas já a partir de 2008 constata-se uma queda nessa relação. A partir de 2008, constata-se uma queda, exatamente esse período aqui, já apresenta uma queda na relação entre as exportações mundiais e o produto interno bruto mundial. Então isso significa dizer que aquele processo de crescimento que vinha apresentando de 1945 até 2008, começa a declinar a partir de 2008. E esse declínio deverá continuar, simplesmente traduzindo a perspectiva de colapso da globalização econômica e financeira mundial. Bem, tive a oportunidade de ler um texto elaborado por Michael Roberts, que escreveu um artigo, Acabou o Impulso de Globalização? Nesse artigo, Michael Roberts afirma que a última onda de globalização começou a diminuir pouco antes do início dos anos 2000. Ele já coloca que esse impulso da globalização começou a diminuir a partir do início do ano 2000, quando a lucratividade global passou a recuar. Ele disse que começou a diminuir quando a lucratividade global, a taxa de lucro global, passou a recuar
a diminuir, tal como vamos mostrar aqui na figura 2. Para a taxa de lucro médio dos países do G20. Então, o que eu vou mostrar aqui é a taxa de lucro dos países, a taxa de lucro média dos países do G20, que é composto pelos países da União Europeia, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, República da Coreia, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos. Então, nesta figura, vai dar para perceber que, por exemplo, de 1950 a 1965, nós tivemos o que é chamado Idade de Ouro da economia mundial. Das taxas de lucro foram crescentes. Mas a partir de 1968, começou a haver uma crise de lucratividade. A lucratividade, que era de 10,3% em 1968, decaiu para 6,6% em 1983. Esta queda na taxa de lucratividade foi determinante para que os ideólogos do capitalismo mundial, quer dizer, os dirigentes das grandes corporações mundiais e dos governos capitalistas, das grandes potências capitalistas mundiais e as grandes instituições financeiras internacionais chegaram à conclusão que deveriam adotar o que se chama o modelo neoliberal, ou seja, que se for adotar a globalização econômica e financeira, com o fim das fronteiras nacionais. Quer dizer, deixar de haver controles governamentais no comércio. A visão que eles tinham é o seguinte, que para reativar a economia, é necessário fazer com que o comércio internacional adquira dinamismo. E isso só será possível com a eliminação das restrições que existiam em termos do comércio provocados pelas políticas de cada governo em cada país. Ou seja, eliminar as restrições do comércio entre os países. E foi a partir desse momento que vários blocos econômicos surgiram e a globalização econômica e financeira foi institucionalizada. Então, esse período de 1983 a 1998 foi o período de expansão da globalização econômica e financeira neoliberal, que fez com que o crescimento econômico evoluísse de 6,6%, ou seja, o crescimento econômico não, a taxa de lucro média dos países do G20 crescesse de 6,6% ao ano para 7,8% ao ano em 1998. Então, houve um crescimento da globalização nesse período. Mas a partir de 1998, começou a haver uma queda, que Michael Roberts chama de longa depressão, quando a taxa de lucro média dos países do G20 decaiu de 7,8% em 1998 para 6,8% em 2019. Então aqui está o gráfico que mostra tudo isso que eu estou lhes falando. Aqui nós temos a Idade de Ouro, que vai de 1950 a 1995. Aqui nós temos a Idade de Ouro, que vai de 1950 a 1995. Aqui a queda na taxa de lucratividade. E aqui Michael Roberts chama de crise da lucratividade. Com a queda de 10,3% na taxa de lucro para 6,8%, isto em 1983, com a introdução do modelo neoliberal, aí
houve uma retomada do crescimento da taxa de lucratividade, que evoluiu de 6,8%, 6,6% para 7,3%, conforme está aqui indicado. E, entretanto, em 1998, quando a globalização neoliberal apresentou melhor desempenho, começou a haver uma queda na taxa de lucratividade, que o Michael Roberts chama de longa depressão. Então, estes são dados que eu colhi e que mostram que a tendência de comprometimento da globalização, a tendência de colapso da globalização econômica e financeira está em curso. E esse processo de colapso será, digamos assim, alimentado muito fortemente pela inflação global persistente que o mundo enfrenta. Inflação de demanda e inflação de custos da produção. O fim da globalização econômica e financeira representada pela relação entre as exportações mundiais e o PIB mundial poderá ocorrer não apenas devido à estagflação mundial, mas também consequência da queda na relação da taxa de lucratividade global. As duas coisas estão juntas. Quer dizer, queda no crescimento da economia, com a estagflação, e também a queda na lucratividade, conforme nós mostramos nessa segunda figura que há pouco apresentamos. É preciso observar que globalização significou, a partir de 1980, a quebra de barreiras tarifárias, cotas e outras restrições comerciais, permitindo assim que as multinacionais operassem livremente e transferissem os seus investimentos para áreas de mão de obra barata com a finalidade de aumentar a lucratividade. Então, aquela lucratividade, aumento da lucratividade de 1980 até 1998, resultou fundamentalmente disso. Sobretudo a contribuição da China nesse processo, porque grande parte das multinacionais do mundo se deslocaram não só para a China, mas para a Ásia, de modo geral, né? Então, o fato de ter havido essa transferência dos investimentos para a área de mão de obra barata contribuiu para aumentar a lucratividade. O pressuposto foi o de que isso levaria à expansão global e ao desenvolvimento harmonioso das forças produtivas e ao crescimento dos recursos do mundo, que de fato não aconteceu. A expectativa é de que aquele crescimento que nós observamos aqui no período chamado período neoliberal, de 1983 a 1998, a expectativa é que esse crescimento continuasse, mas não aconteceu. Pelo contrário, em 1998 começou a haver um declínio, conforme está mostrado aqui na figura 2. Bem, na década de 1990, o comércio mundial cresceu 6,2% ao ano. O investimento direto estrangeiro aumentou 15,3% ao ano. E o PIB global se elevou em 3,8% ao ano. Veja bem, nesse período de crescimento da globalização, podemos até chamar de sucesso da globalização, o comércio mundial cresceu 6,2% ao ano, o investimento estrangeiro direto aumentou 15,3% ao ano e o PIB global se elevou 3,8% ao ano. Mas na longa depressão a partir de 2010,
o comércio cresceu apenas 2,7% ao ano, mais lento que o PIB em 3,1%. Por exemplo, o comércio, que se expandiu na década de 90, 6,2%, caiu para 3,8%. Ou melhor, para 2,7%. Caiu de 6,2% para 2,7%. O investimento direto estrangeiro caiu de 15,3% para 0,8%. E o PIB global, que tinha se elevado 3,8%, caiu para 3,1%. O resultado da globalização tem sido a destruição, essa é uma consequência da globalização, de todas as indústrias nacionais estabelecidas, como aconteceu no Brasil. No Brasil, por exemplo, em 1980, a participação da indústria na formação do Produto Interno Bruto do Brasil era de 35%. Hoje, ela representa 9%. Então, houve uma destruição, digamos assim, de antigas indústrias nacionais que não tiveram capacidade de competir com produtos importados, já que houve abertura do mercado brasileiro para produtos importados, de modo que a competição se fez com que a indústria brasileira não tivesse capacidade de competir com os produtos importados. Então houve destruição de todas as antigas indústrias nacionais estabelecidas. E no lugar da antiga autossuficiência local e nacional, se estabeleceu a interdependência entre as nações. Foi isso que aconteceu. Os países se tornaram interdependentes. Quer dizer, alguns países passaram a ser produtores em grande volume, como o caso da China, e outros países passaram a ser consumidores, como é o caso do Brasil e até mesmo dos Estados Unidos e outros países da Europa também, né? A interdependência entre as nações, que era um dos pontos fortes da globalização, se constitui agora do seu contrário, ao contribuir para a disseminação da inflação em todos os países do planeta. Então, este é o quadro. Da mesma forma que a globalização contribuiu para gerar, na década de 90, crescimento, progresso para muitos países, hoje está contribuindo para agravar a situação vivida pela grande maioria dos países do mundo, que se defronta com recessão e com inflação em seu território e globalmente. Pode-se afirmar, portanto, que a globalização econômica e financeira e o livre comércio não trouxeram ganhos para todas as empresas e todos os países e suas populações. Sob a livre circulação de capitais pertencentes às transnacionais, assim como sob o livre comércio, sem tarifas e restrições, os grandes capitais mais eficientes triunfaram. Os grandes capitais mais eficientes triunfaram às custas dos mais fracos e ineficientes. Em consequência, os trabalhadores desses últimos setores, ou seja, os mais fracos e ineficientes, foram também atingidos. O desemprego se tornou em massa. Houve um desemprego em grande número em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Os 12 milhões de trabalhadores desempregados que nós temos resultam exatamente disso. As corporações transnacionais transferiram suas atividades para áreas em que a mão de obra era mais barata e adotaram novas tecnologias que exigem menos mão de obra na luta pela lucratividade. Tudo isso contribuiu para o desemprego em massa que se registra em todo o mundo. Em vez de um desenvolvimento harmonioso e igualitário,
A globalização aumentou a desigualdade de riqueza e renda, tanto entre as nações quanto dentro delas. O Brasil é um exemplo excepcional do que nós estamos afirmando. Com o colapso da globalização, é pouco provável que o capitalismo ganhe um novo sopro de vida, baseado em lucratividade crescente e sustentada. É improvável que o capitalismo retome a lucratividade do passado, diante da perspectiva de aprofundamento da crise atual e talvez de mais guerra no futuro, que sempre surgiu na história do capitalismo como uma das válvulas de escape para superar as crises enfrentadas pelo sistema. É inevitável o colapso da globalização econômica e financeira. Isso significa dizer que cada país do mundo deve promover seu desenvolvimento voltado para seu mercado interno, com a adoção de políticas econômicas nacional desenvolvimentistas, para não sofrer as consequências danosas do colapso da globalização. Esta é a mensagem que eu transfiro para todos nós brasileiros. A necessidade de que nosso país não embarque não continue embarcando na canoa da globalização, porque seu futuro será funesto, da mesma forma que será funesto o futuro da globalização econômica e financeira. Se nós queremos evitar esse futuro funesto, devemos desenvolver nossa economia voltada para o mercado interno e, excepcionalmente, estabelecendo comércio com o exterior numa base bilateral e não multilateral, como tem acontecido nos últimos anos. Então é isso que eu tinha a dizer, meus amigos, a respeito da inflação mundial e o colapso da globalização. Espero que eu tenha sido claro na minha apresentação e que fique tudo isso que nós apresentamos como um alerta para os futuros governantes do país, no sentido de abandonarem o quanto antes a canoa furada da globalização econômica e financeira. Um grande abraço para todos.